Olá, queridos irmãos. Vamos para mais um estudo nas nossas palestras, né? Mais um estudo do Evangelho da nossa Casa de Caminho. Então, estamos aqui reunidos, esperamos que a paz de Jesus possa estar nos lares de vocês e que possamos nos beneficiar desses estudos, né? Desses momentos aqui que passamos juntos. Bom, nosso estudo hoje, dando sequência a estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que é o capítulo que tem o título Honrai vosso pai e vossa mãe. Bom, nós sabemos que essa passagem, ela consta nos 10 mandamentos que foram recebidos por Moisés, né? Jesus, ele vai mais tarde, né? Ele vai falar para nós sobre os 10 mandamentos e ele faz uma reformulação. No capítulo 1 do Evangelho, Jesus nos diz que ele não veio destruir a lei, mas sim dá-la cumprimento, né? E aqui Kardec, a gente vai ver que Kardec coloca esse mandamento e põe para nós as 3 referências no Novo Testamento onde eles aparecem, que é em Marcos e Lucas e Mateus. E vai citar também pra gente que ele está lá no Antigo Testamento, no Êxodo 20:12. Então, a gente vê que as 3 revelações tratando desse mesmo assunto, no Antigo Testamento, no Novo e Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, quando Jesus fala para nós sobre os 10 mandamentos, ele vai dizer o seguinte, que os 10 mandamentos eles se resumem, na verdade, em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente, quando pega lá os 10 mandamentos lá, escritos por Moisés, recebidos por Moisés, a gente vê que os 3 primeiros são relacionados, referentes à nossa relação com Deus, né? Que não amar a Deus acima de todas as coisas. Vai falar de a gente não dizer o nome dele em vão, que a gente não vai fazer imagens. Então, esses 3 primeiros, todos voltados para a nossa relação com Deus. Os seguintes, do 4 em diante, ele vai tratar, são os mandamentos que tratam da nossa relação com o próximo. E o primeiro deles, que é o 4, vai falar da nossa relação com os pais, né? De honrar o nosso pai e a nossa mãe. E aí Kardec vai nos dizer que honrar o pai e a mãe é a maior das caridades. E uma coisa que chama a atenção da gente na estrutura, nós sabemos que Kardec, ele era um grande educador, né? Então, as obras básicas, todo o Pentateuco, quando a gente começa a estudar de uma forma mais meticulosa, né, mais detalhada, a gente vai vendo que os assuntos, eles estão dispostos de uma forma didática, né? E aí, o que a gente vai observar com relação a esse capítulo? Que Kardec colocou logo o capítulo honrar pai e mãe, ele é o 14. E qual é o capítulo 13? Não saiba a mão esquerda o que faz a direita. É um capítulo todo dedicado a falar sobre a caridade. E aí, o que a gente vai ter no capítulo 13? A gente tem um item que fala sobre fazer o bem, sobre dar sem esperar retribuição. A gente tem um item que vai falar sobre caridade material e caridade moral. A gente tem um item enorme que fala sobre a beneficência, sobre a indulgência, que vai trabalhando toda essa questão de você fazer o bem para o outro, de você ser útil, de você... de nós entendermos as falhas dos outros, vai falando sobre tudo isso. E também tem o item para falar sobre a piedade. Nesse item sobre a piedade, que é o item 17, os Espíritos vão dizer para nós que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, que ela é irmã da caridade, que vai nos conduzir a Deus. E ele ainda completa assim, que a caridade bem sentida é amor. Amor é devotamento. E devotamento é o esquecimento de si mesmo. Quando você deixa de olhar só para si e olha para os outros. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, daqueles que sofrem, é a virtude por excelência.
aqui em toda a sua vida, Jesus praticou e ensinou na sua doutrina tão santa, tão sublime. Então, isso é piedade. Então, é a gente realmente fazer pelos outros aquilo que tem que ser feito, né? Por isso é que a gente sempre, né, costumamos dizer que como Jesus é nosso modelo e guia, assim como foi colocado pelos espíritos na questão lá do livro dos espíritos, a gente tem sempre que se perguntar nas situações da nossa vida o que Jesus faria. Se fosse Jesus aqui, o que ele faria? E aí, meus irmãos, temos então esse item para esclarecer para nós sobre a piedade. E aí no capítulo 14, a gente vai ter dos itens 1 a 4, que é o que a gente vai hoje tratar aqui no nosso estudo, falando sobre a piedade filial. Então, vamos pensar o seguinte: quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, né, quando a gente lê sobre a Boa Nova e todos os ensinamentos, tudo que Jesus falou, quais são as questões que a gente se depara, né? Que Jesus, durante os 3 anos do seu ministério, né, da sua pregação, que ele deixou para nós. Que a gente tem que pagar o mal com o bem, sempre. Jesus falou, né, para nós que se alguém batesse na nossa face, que era para a gente oferecer a outra. Jesus fala para nós que nós temos que ser indulgentes com as imperfeições alheias, com as faltas que os outros cometem, que a gente tem que ser indulgente, temos que relevar, né, as falhas. O Evangelho diz para a gente não falar mal dos outros, que fazendo isso, com essa postura, a gente não contribui, não ajuda em nada. Jesus pediu para que a gente, né, nos ensina para que a gente esqueça e perdoe as faltas cometidas, para que os erros que são cometidos conosco, que a gente perdoe, né? E quando a gente vai estudando o Evangelho e as várias situações de Jesus com tantas personagens, a gente vê bem claro que ele diz isso. E ele, que foi a criatura que mais sofreu na face da terra, que foi crucificado sendo inocente, ele perdoou aqueles, né, os seus verdugos, aqueles que fizeram mal. Então ele nos pede que façamos isso. E aí, o ponto máximo desses ensinamentos é quando ele pede para que a gente, inclusive, ame os nossos inimigos. Então, ele chega ao máximo de pedir para que a gente ame os nossos inimigos. E aí a gente sabe que o lema da doutrina espírita, a nossa bandeira, é que fora da caridade não há salvação. Que se a gente não faz caridade, não tem como a gente se salvar. Então, vamos pensar o seguinte: se Jesus nos convida a essas posturas com relação ao nosso próximo, imagina quanto maior não vai ser a nossa obrigação quando a gente está falando da relação dos filhos para com os pais. Todo procedimento que é condenável, que é censurável com relação ao próximo, que fazemos com os outros e que é errado, mais censurável ainda, ele vai ser com relação aos nossos pais. Quando a gente está falando dessa relação dos filhos para com os pais. Nem sempre, meus irmãos, esse assunto, ele é muito fácil de ser entendido, e a gente vai falar isso mais à frente, porque às vezes a gente acha que o pai ou a mãe ou aquele que que fazem às vezes desse, não são merecedores. Mas a gente, né, hoje aqui, esse estudo, o convite é para que a gente faça essa reflexão. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos convida o tempo todo, a todo instante, a fazermos reflexões acerca das nossas ações para que a gente se melhore, para que a gente trace o nosso caminho e cheguemos à perfeição e nos afastemos do sofrimento, da dor. Então,
esse assunto, esse tema do evangelho, ele é mais um desses convites. Por mais que seja difícil a gente entender, às vezes, caminhar nesse sentido. Porque aquilo que às vezes, uma postura equivocada que nós tenhamos com alguém, que pode ser uma simples falta, né? O não perdoar, ou o não ser indulgente, falar mal, que talvez não seja algo tão grave. Quando nós falamos nessa relação de pais e filhos, isso pode se tornar um crime muito, muito grave, porque além da falta de caridade, nós temos aí acrescido a ingratidão, que é uma falta muito, muito séria. Porque se nós formos pensar em todos os sacrifícios, em toda a doação que a grande maioria dos pais, lógico que nós sabemos que vão existir casos que isso não acontece, mas ainda assim a gente tem que considerar. Mas se a gente então for pensar em todo o sacrifício, né, o tanto que os pais se doam para os seus filhos, o quanto que a quantidade de tempo que os pais eles sustentam e mantêm, né, os filhos com tudo, desde o alimento até os estudos. Se nós formos pensar nisso, tudo que nós fizermos para os nossos pais vai ser pouco. É insuficiente para pagar tudo que eles fazem por nós. E aí a gente vai ver aqui, em algumas passagens, em algumas obras e no próprio Evangelho, em que isso é reforçado. Primeiro aqui que nós vamos relembrar é Paulo de Tarso. Quando ele escreve a carta aos Efésios, ele vai fazer uma referência à família logo no início do capítulo 6. E ele vai citar esse mandamento. Quando ele diz o seguinte: vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito bem sobre a terra. Isso é interessante, porque dentre lá todos os mandamentos, esse é o único que ele tem uma recompensa. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longos dias na terra. Então, olha que coisa interessante. E aí Paulo, então, nos lembra aqui, para que a gente honre, porque isso é justo. E aí ele, né, convida aqui os Efésios, né, nessa carta que ele escreve para eles e a todos nós a refletir sobre a grandiosidade desse ensinamento, né, que faz essa relação, essa referência aos nossos pais e a todos aqueles que fazem as vezes dele, né? E aí Kardec vai nos esclarecer aqui no Evangelho, logo lá no item 3, quando ele fala da piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral da caridade e de amor ao próximo, pois não se pode amar o nosso próximo sem amar o nosso pai e a nossa mãe. Porém, a palavra honrar encerra um dever a mais, que é o da piedade filial. Então, nós sabemos que a família, ela é o primeiro núcleo que todos nós integramos. Como que a gente vai conseguir amar o próximo, respeitar o próximo, ter uma relação boa com os seres, né, com os indivíduos fora, lá na sociedade, se aqueles dentro da nossa casa a gente não consegue amar e respeitar esse? Porque honrar é uma palavra que ela é muito ampla. Por honrar, a gente vai entender que é amar, que é respeitar, é cuidar, é proteger, é obedecer. Então é um dever sagrado que a gente vai estabelecer com os nossos pais. É algo muito sublime. E por que a gente, né,
tem toda essa grandiosidade quando se fala de pai e de mãe. Bom, meus irmãos, nós sabemos que uma reencarnação é algo muito importante dentro da nossa trajetória evolutiva. Nós ficamos nesse vai e volta do plano espiritual aqui para o mundo físico para que a gente evolua, certo? Nós precisamos de estar encarnado, precisamos de um corpo físico para que a gente vá pondo em prática aquilo que a gente está aprendendo e para que a gente consiga realmente chegar à perfeição. Então, programar uma reencarnação é algo grandioso. Não é feito da noite para o dia, é algo muito pensado. Quando nós estudamos as obras complementares, por exemplo, nas obras do André Luiz, a gente vai ver muito isso, né? Como que uma reencarnação ela é bem elaborada, todos os detalhes eles são pensados. Então, um dos pontos importantes quando se programa uma reencarnação é aqueles que vão nos dar essa oportunidade de que o nosso corpo físico seja formado, ou seja, os nossos pais. Então, quando nós pensamos nos nossos pais, independente de quem eles são, do que fizeram, do que deixaram de fazer, o ponto principal, eles nos deram a oportunidade de reencarnarmos. Eles nos oportunizaram renascer. Quando a gente fala sobre aborto, isso é uma coisa que é uma tecla que a gente bate muito com relação a esse assunto, que a gente não deve tirar do indivíduo, né? Nós que acreditamos na vida após a morte, acreditamos na pré-existência do espírito, a gente bate nessa tecla de que a gente deve oportunizar para o indivíduo vir aqui, de ter um corpo, de passar pelas experiências terrestres que vão fazer com que ele se torne um indivíduo melhor. Porque nós somos seres de luz. Nós trazemos a centelha divina, o amor de Deus dentro de cada um de nós. E a encarnação é a oportunidade que nós temos de colocar isso em prática. Então a gente sabe que o acaso não existe, a gente não reencarna aleatoriamente. A gente não está lá na erraticidade, de repente alguém passa e agarra a gente pelo braço e enfia a gente dentro de um útero qualquer. Os indivíduos que nós temos como pai, como mãe, como irmãos, são aqueles indivíduos que nós temos vínculos pregressos. Nem às vezes são vínculos bons, em algumas situações são vínculos ruins, né? São indivíduos que a gente vai ter que estar juntos para resgatar algumas situações, para reajustar. Outros, nós vamos estar juntos para reviver laços de afeto, né? Então, o lar é a escola bendita que vai fortalecer essa nossa jornada evolutiva. E aí, meus irmãos, tem uma coisa, uma passagem muito interessante que eu queria lembrar aqui para nós, que é desse livro aqui, olha, Boa Nova. Esse livro, Boa Nova, que Humberto de Campos vem narrar para nós várias passagens da vida de Jesus com outras personalidades. O capítulo 2 desse livro é Jesus e o Precursor. Aqui a gente vai encontrar Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João Batista, conversando enquanto os dois, né, eles são pequenos, me parece que eles contam aqui por volta de 6 anos de idade, e elas estão falando da preocupação que elas têm com os seus respectivos filhos, né? Ai, do que vai ser, do futuro deles e tudo. E aí, Maria fala para Isabel que os doutores da lei, né, ofereceram para Jesus de que
de que ele poderia ir para o templo para estudar, para poder aprender mais. E ela ficou preocupada com isso, né? Foi falar com Jesus. E aí Jesus dá uma resposta para ela que é fantástica. E assim, e outra coisa, a gente sabe que sim, existem várias especulações do que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, né? Porque a gente tem a passagem de Jesus aos 12 anos, né, com os doutores no templo. E aí, que é quando acontece essa conversa aqui, essa preocupação delas duas, é porque Jesus já tinha tido esse episódio de conversar com os doutores da lei no templo. E aí, então, o que Jesus fez nesse período, até os 30 anos, quando ele começou, né, quando ele reaparece nas bodas de Caná e chama, forma o seu grupo, né, de discípulos. O que ele fez nesse período? Ele tem várias especulações, que ele foi para tal lugar, o que fez aquilo, o que fez o outro. Aqui, Humberto de Campos nos dá a resposta. Porque ele fala assim: mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei, deste modo, a escola melhor. E aí, o que Jesus faz? Essa foi a resposta que ele deu para a mãe dele, que estava muito preocupada e achava que ele deveria ir para o templo para estudar com os doutores da lei. No entanto, qual é a escola que Jesus vai? Jesus se oferece, olha, no mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença e a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com sua doce alegria. Então, meus irmãos, o que Jesus fez durante a sua adolescência, até o momento em que ele vai para cumprir a missão a que ele veio? Ele se dedica a trabalhar ao lado de seu pai. Jesus desenvolve o ofício de carpinteiro, que era o que o pai dele tinha para ensinar. Isso é o que a gente chama de honrar. Ele não tinha outra coisa que ele pudesse fazer. Então Jesus, Humberto de Campos, aqui traz para nós que Jesus fala que a escola, que o lar é a escola bendita, que é onde nós vamos aprender para a vida. Mas aí a gente pode se perguntar: mas e se meus pais não foram bons? E se eu tiver motivos de sobra para não honrá-los? Afinal de contas, nós sabemos que existem pais que abandonam seus filhos. Sabemos de pais que perdem a guarda dos seus filhos e estes vão viver em outras famílias, vão ser adotados por outras famílias. E esses, será que merecem essa honra que a gente está falando? Bom, quem de nós nunca cometeu falhas? A gente pode garantir. E que daqui para frente, agora eu sou espírita e eu não cometo mais erros. Nós não podemos dar essa certeza para ninguém, meus irmãos. Então, toda falha que nós cometemos, seja ela qual for, nós só temos que prestar conta a um ser, que é a Deus. Deus é que vai cobrar, não, né? Cobrar de nós que a gente repare esse mal que nós tenhamos feito. Não aos filhos. Os filhos, eles não devem censurar, e sim agradecer a oportunidade de terem nascido. Que isso já é motivo de sobra. Tem uma
uma palestra do Haroldo Dutra que ele fala isso quando ele conta a história dele, na história de vida dele, quando a mãe engravidou do pai, ela era muito jovem e a família do pai mandou para que o pai fosse embora do país. Imagina, na década de 70, um jovem rapaz de classe média alta engravidar a empregada, que no caso era a mãe dele, né, na cidade de Belo Horizonte. Uma história bastante interessante. E aí, todas as dificuldades que a mãe dele passou, todas as dificuldades que ele passou, que ele fala que teve que morar em várias casas, porque a família era muito pobre, a mãe não tinha condições de criá-lo. Então, ele conta isso e fala que, apesar de tudo isso, todos nós somos fruto de um ato de amor. Mesmo que esse ato de amor tenha durado alguns minutos. Mas todos nós somos frutos de um ato de amor. Então, independente de tudo que os nossos pais tenham feito, se não nos deram assistência, se não nos deram carinho, se foram pais violentos, se não foram atenciosos, se negligenciaram a nossa educação, independente disso tudo, o mais importante eles fizeram por nós, que foi nos dar a oportunidade de nascer. Porque nós poderíamos ter sido abortados. Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. E não nos cabe ficar censurando. Não nos cabe. É lógico, meus irmãos, que a gente sabe que muitas das vezes, em algumas situações, talvez seja difícil para algumas pessoas perdoar coisas que tenham passado. Mas o esforço, ele deve existir. Quando a gente fala dessa questão da dívida, no livro Evolução em Dois Mundos, né, que André, né, traz para nós uma visão bem científica sobre vários assuntos, o André Luiz ele vai fazer traz uma releitura sobre os 10 mandamentos, quando ele vai falar sobre religião. E aí ele cita o seguinte: lembra-te de que a dívida para com teus pais é sempre insolvável, ou seja, que não se consegue pagar por sua natureza sublime. O que nós temos que guardar desse ensinamento, dessa lição, aqui desse item sobre a piedade filial, é isso, que a dívida que nós temos com os nossos pais, por eles terem oportunizado o nosso nascimento, é impagável. Então Deus ele quer nos mostrar que além do amor que nós devemos aos nossos pais por essa dívida, a gente tem que acrescentar o respeito, a atenção, a submissão, a concordância, tudo isso, né, que resulta numa obrigação de fazer aos nossos pais com maior cuidado tudo que a caridade diz, que ela ordena que a gente faça com os outros. Tudo aquilo que nós temos obrigação de fazer para o nosso próximo, isso é muito maior quando se refere aos nossos pais. E aí, lógico, né, como eu disse, a todos aqueles que assumem esse papel. Quando a gente lê sobre, como eu comentei, sobre a beneficência, né, que está lá no capítulo 13, a gente discute sobre todo o bem que se pode fazer às pessoas que vivem nos asilos, as crianças que vivem nas instituições de acolhimento, que não têm família, as pessoas que moram nas ruas, aos indivíduos que vivem em comunidades carentes, em que falta o básico para a sobrevivência, né? A gente vai fazendo essas reflexões acerca de tudo isso. Agora, quando a gente fala de retribuir àqueles que nos deram a vida, isso tudo tem que ser muito ampliado. Lógico, meus irmãos, que quando a gente fala de honrar, a gente não está falando
A gente tem que deixar bem claro que não é ser subserviente, né? A gente não precisa ser conivente com aquilo que a gente acha que seja errado. A gente precisa ir mais além, né, desse entendimento. O honrar é a gente você respeitar através das nossas ações, né? Às vezes, ser conivente com a postura dos nossos pais, que são erradas, só vai satisfazer ao ego deles. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, de que honrar, às vezes, não é ser conivente com a postura, mas sim a gente obedecer dentro daqueles, dentro dentro das leis morais, daquilo que a gente sabe que é o certo. Então, a gente vai entender, a gente vai ampliando esse entendimento para tudo aquilo que nós recebemos dos nossos pais, e à medida que que esses indivíduos que deram por nós a vida vão avançando em idade, meus irmãos, a gente sabe disso. Os papéis eles vão se invertendo. E aí, à medida que a responsabilidade deles para conosco ela vai diminuindo, a nossa para com eles vai aumentando. Então, quanto mais avançado em idade, e principalmente os pais, em que a situação ela é mais precária, mais nós seremos responsáveis por cuidar, por zelar por esses indivíduos. Tem um livro chamado Para Uso Diário, do Espírito Joanes, que foi psicografado por Raul Teixeira, que ele vai dizer para nós o seguinte: é na família que encontramos o cadinho especial, no qual o fogo das lutas, o atrito das lides, o lixar das diferenças vão aperfeiçoando seus pares, que passam a obter conquistas difíceis e vitórias impensadas. Nós sabemos que o maior objetivo de nós estarmos encarnados, de nós estarmos aqui vivenciando dia após dia, é superarmos as nossas fraquezas, né? É vencermos as nossas dificuldades e aquilo que a gente ainda não consegue. E a gente aprendeu também que não tem assim, a gente sabe que não tem uma fórmula mágica, né, para superar as nossas dificuldades, os nossos vícios. Então, de que forma que a gente vai superando? É com exercício de tolerância, de paciência, e tudo isso, onde é que nós aprendemos? Onde é que é o nosso estágio? É na família. Primeiro, porque geralmente nós estamos reunidos, como eu havia dito, com aqueles a quem nós temos dívidas a pagar, certo? Então, quando a gente pensa nisso, por isso que a doutrina espírita, ela é libertadora. Por isso que estudar a doutrina espírita é consolador, porque aí tira de nós, muitas das vezes, o peso de uma incerteza, de, meu Deus, por que meu pai não me ama? Por que minha mãe não me ama? Ou por que eu não amo tanto o meu pai ou minha mãe quanto eu amo um amigo, as pessoas de fora que eu tenho mais afinidade? A doutrina espírita, ela nos esclarece que essas nossas relações, elas são necessárias. E que por isso é que nós precisamos exercitar tudo que nós falamos antes, né? Do exercitar a paciência, a tolerância, exercitar o não falar mal, o amor aos inimigos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos dentro dos nossos lares, às voltas, com os nossos inimigos, com aqueles que nós prejudicamos profundamente. Então, honrar, meus irmãos, para que a gente possa aqui
entender bem esse ensinamento, implica em assistir os nossos pais nas suas necessidades, suportá-los nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Muitas das vezes a gente observa que existem famílias em que os filhos às vezes se tornam, quando a gente fala da questão de questão moral, que muitas das vezes os filhos superam os seus pais. Nós vamos ver filhos que estão intelectualmente, moralmente à frente desses pais. E aí a gente encontra um exercício de tolerância muito grande, de às vezes de entender a limitação do outro, mas mesmo assim não desrespeitar. Porque a gente aprende, né? A gente fala que, assim, que hoje em dia as crianças, os adolescentes, eles não respeitam os mais velhos. Que antigamente, nas outras gerações, isso era muito, muito mais seguido, né? De uma forma rigorosa, né? A forma como a gente olhava os mais velhos. Hoje, isso se perdeu muito, mas por que isso, assim, qual é a avaliação que a gente tem que fazer? Que às vezes os pais não dão aos filhos, enquanto pequenos, a real noção do papel dos pais na vida dos filhos. Por mais que eles tenham, que tenha defeitos, que tenha suas dificuldades, mas quando no processo de programação reencarnatória, os espíritos que se programam de vir na frente para nos receber depois, eles têm uma tarefa muito grande de nos educar. A tarefa dos pais, ela não está restrita a manter os filhos só com as questões materiais, prover de alimentos, de roupas, de educação. Os pais, eles têm um dever de encaminhar os filhos para Deus. Uma família que não apresenta a religião, a religiosidade para os seus filhos, que não dá um direcionamento para Deus, ela peca muito. E os espíritos, eles deixam muito claro no Evangelho que os filhos são entregues aos pais para que eles possam ser encaminhados a Deus. Então, muitas das vezes, quando isso não é feito, às vezes esses indivíduos, quando crescerem, eles podem não entender esse sentimento de gratidão, não ter noção dessa piedade filial, de que nós temos que retribuir aos nossos pais aquilo que eles fizeram por nós. Muitas das vezes, os filhos podem achar que eles não têm obrigação, mas porque não lhes foi trabalhado enquanto crianças esse sentimento de gratidão. E aí, meus irmãos, nós vemos, infelizmente, muitas famílias em que os pais vão ser colocados em asilos, em casas, né, de repouso para idosos, porque os filhos, eles se sentem desobrigados de fazer algo por aqueles pais. É lógico que a gente não pode fazer julgamentos. O nosso grupo de jovens, né, da nossa casa, nós temos no nosso calendário de atividades as visitas ao asilo. E sempre que nós acompanhamos esses jovens aos asilos, às vezes a gente ouve lá histórias muito tristes e a gente sempre diz para os jovens, para que a gente não julgue, porque a gente, aquele vovozinho tá lá, aquela vozinha, e tem pai, tem filhos, tem netos, e eles estão lá, para que a gente não entre no campo do julgamento, porque isso não nos cabe. Mas existem
muitas histórias dessas, muitos casos de pais que vão parar nessas casas, nesses centros de repouso, por conta da ingratidão dos filhos. Por conta de filhos que acham que os pais são um fardo, que acham que os pais vão atrapalhar. E aí, meus irmãos, se a gente fosse, imaginemos se os nossos pais, quando éramos crianças, se eles tivessem pensado isso. Se eles tivessem colocado nas nossas costas um fardo de que nós os atrapalhávamos. Quantas mães que não deixam, que largam suas profissões, que largam seus empregos para se dedicar aos filhos. Quantas noites de sono um pai e uma mãe não perdem para cuidar de um filho doente. Então, quando um filho passa uma noite em claro ao lado do leito de um pai doente, cuidando de uma mãe que não lembra mais dele, cuidando de uma mãe que não sabe mais nem quem ela é, nós não estamos fazendo mais do que nossa obrigação. Fazendo aquilo que está lá nos 10 mandamentos, que Moisés já nos disse para fazer. Então, a maneira de que forma nós podemos honrar os nossos pais. Devemos honrá-los, então, meus irmãos, com as nossas ações, com as nossas atitudes, respeitando-os nos seus desejos, nas suas manias, nas suas vontades, porque assim nós herdaremos a terra. E aí Kardec vai dizer assim, mas que engraçado, né? Como que tem uma promessa dessa, de que a gente vai herdar a terra, se na verdade é uma promessa material. E aí, né, Kardec vai esclarecer que Moisés falava para aquelas pessoas, eles eram crianças, né? Nós sabemos que Moisés andava pelo deserto e eles procuravam, né, buscavam a terra prometida. Então, dizer para eles que se eles honrassem pai e mãe, eles herdariam a terra, era essa terra prometida. Só que aí Jesus vem e nos diz que o reino dele não é desse mundo. Então, que na verdade a terra que nós vamos herdar é a terra espiritual. Então, que nós possamos honrar os nossos pais, aqueles que por nós deram a vida, que se privam de tantas coisas. Mas até mesmo aqueles pais que não tiveram que fazer privações materiais, porque têm uma vida mais farta, mesmo esses. Todo pai, toda mãe faz privações pelos seus filhos. Então, meus irmãos, que nós possamos honrar o nosso pai, a nossa mãe, aproveitá-los ao máximo enquanto os temos encarnados, porque depois que eles se vão, quantos, meus irmãos, não lamentam, não sofrem, porque às vezes, depois que eles se vão se arrepender pelo que deixaram de fazer. E uma consciência culpada, ela algo muito triste. Então, todos nós que temos o nosso pai, a nossa mãe, que possamos aproveitá-los e fazer por eles o máximo que pudermos, porque assim Deus vai nos recompensar e que Jesus possa nos abençoar.